Irineu, ele era pré-tribulacionista, embora as pessoas não tenham percebido isso. O sermão profético se espalha em diversos capítulos dos evangelhos. Eu acho também que ele aparece fragmentado em Lucas capítulo 17, porque os elementos de Mateus 24 parecem se repetir lá. Quando ele fala sobre Noé, ele inclui Ló, embora Ló não apareça em Mateus 24, ele fala sobre um ser tomado, outro deixado, os mesmos elementos, comiam, bebiam, a mesma coisa. Só que lá você vai ver que ele diz que não foram os discípulos que se aproximaram. Ele fala dos fariseus, dos religiosos judeus, e aí ele responde para eles que o reino de Deus não virá de forma aparente, né? De qualquer forma, eu só disse isso para relatar que eu acredito que a multidão dos ouvintes de Jesus era uma multidão plural. Ela não era formada apenas por ouvintes, seguidores e discípulos, mas no meio de todas as pessoas que ouviam, tinham os outros judeus que ainda eram reticentes, céticos, alguns até opositores, os religiosos. Além disso, os próprios discípulos, eles eram judeus e eles representavam os futuros judeus crentes desse período tribulacional. Porque a gente sabe que ele não estava falando especificamente de João, de Pedro e desses seguidores pessoais daquele momento estarem presentes na tribulação milênios depois. Ele falava de forma representativa, falando provavelmente de crentes. Agora, considerar os crentes do período tribulacional como a igreja não é uma coisa de todo errada. Eu sei que a maioria dos pré-tribulacionistas dizem que não é a igreja. Eu também penso assim, que a designação mais correta talvez não seja o uso dessa palavra, mas, verdade seja dita, Irineu falava isso. Irineu usava esse linguajar. Agora, o que acontecia com Irineu? Irineu, ele não tinha... eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas depois a gente pode tentar entrar nisso aí, mas Irineu, ele era pré-tribulacionista, embora as pessoas não tenham percebido isso, mas ele tem um livro que foi publicado no ano 180, que se chama Contra as Heresias, que é um livro justamente escrito para combater os gnósticos. Os 4 primeiros volumes são especificamente dos gnósticos e no 5º ele fala somente sobre escatologia. E ele vai falar exatamente isso, que tem uma igreja que será arrebatada antes do começo da tribulação. Ele diz isso no livro 5, capítulo 29, verso 1. Ele diz, vai ter uma igreja que vai ser arrebatada antes do começo da tribulação. Ele fala de uma igreja que sobreviverá às perseguições do anticristo e passará e atravessará a tribulação e estará de pé em seus corpos quando Jesus voltar. E ele fala de uma igreja que será assassinada, mas ressuscitará e receberá corpos glorificados. Por quê? Porque para Irineu a palavra igreja era um termo genérico, que era como usar a palavra santos, justos, crentes. Ou seja, não é que ele tivesse necessariamente uma escatologia diferente, mas a eclesiologia dele era diferente um pouco da nossa. Então, Irineu fazia isso. Então, eu entendo essa questão de chamar os crentes do período tribulacional de igreja, embora hoje os pré-tribulacionistas atuais distingam para não gerar confusão, mas Irineu fazia isso. E se a pessoa lê o livro de Irineu não tendo consciência dos termos que ele usava, vai pensar que Irineu era pós. Mas você tem vários trechos onde ele fala de igrejas, aspas, diferentes, né?